Irmãos, glória a Deus, né? Vamos abrir em Lucas 24, 13. Irmãos, estou muito feliz que eu não ia vir no retiro, né? Mas aprove a Deus conseguir estar aqui. O pastor me falou na última semana, né, pastor? Essa tarefa aí de estar pregando aqui. Foi uma semana muito boa para estar meditando na palavra. E eu estou muito feliz por estar aqui, né? Glória a Deus mesmo, porque as circunstâncias mudaram e não estou trabalhando aqui, mas estou retirante esse ano aí. Tá joia? Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que já cantamos, ó Pai. Todos os louvores que levamos a Ti. Que realmente esse último seja a verdade da nossa vida. Que possamos segui-lo, Pai. E que essa palavra nos dê instruções, ó Pai, a como segui-lo. E que possamos ser discípulos, ó Pai, seguidores do Mestre Jesus. Pai, que essa palavra nessa noite alcance os nossos corações, traga edificação, renovo, restauração, traga edificação e salvação, Pai. Tudo para a glória do Senhor, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Lucas 24, 13. Né, o pastor pediu para falar, é óbvio do tema, né, que é chamados a seguir. Eu queria falar desse texto aqui que eu não sei dizer para vocês, esse texto eu preguei uma vez na IBD para os adolescentes, e aí a gente passou na revista agora, ficou uns 3 domingos falando dele, né, Lucas? Esse texto ficou muito forte no meu coração. E eu sei que quando o pastor me chamar para pregar, eu tenho essa impressão, e esse texto ficou assim, o pastor falou, eu falei, cara, esse texto aí. E eu comecei a meditar, e realmente o Senhor trouxe uma ilustração, né? Como o pastor falou, além de falar do tema, chamados a seguir, ele falou sobre orientação, né, pastor? Se somos chamados a seguir, né, então temos que ser orientados a como seguir, né? Então eu queria falar nesse momento isso aqui. E o discípulo chamado a seguir o que, né? O próprio Jesus, né? Isso nada mais é que um chamado ao discipulado, né? E o chamado ao discipulado, na própria revista Adolescentes, eu lembro que a gente foi falado que o verdadeiro discípulo, né, ele aprende com o seu mestre, né? Ele aprende com o seu mestre e é moldado, né, pelos atos de seu mestre, pelo seu ensino e pela vida de Jesus. Esse é o chamado ao discipulado, que a gente tem que atender esse chamado. Então esse chamado a seguir é isso, ser moldado por Jesus, aprender dele com o seu ensino, sua vida, né, e com suas ações. Esse é o resumo do discipulado, tá certo? E a gente vai ver aqui, mas como isso sucede? Como a Jana deu uma breve ilustração aqui. Né, vamos dizer, ao receber o Evangelho. Ao receber o Evangelho, a gente se torna discípulo do Mestre. Porque a gente ouve de Jesus, né? E agora eu quero seguir, eu entreguei a minha vida para Ele. Né? E eu me lembro até de uma citação do Paul Walker, Paul Washer, né? Paul Walker do Velozes e Furiosos. Viajei aqui. O Paul Washer, ele fala no livro dele, mais ou menos assim, eu até puxei lá esses dias, que ao receber o Evangelho, né, ele não é algo adicional que você já tinha à sua vida, ele é substitutivo. Então tudo que você tinha antes, quando você recebe o Evangelho, você perde o outro. Quando se recebe um, se perde outro. Então quando a gente decide atender esse chamado de Jesus, eu perdi a vida que eu tinha anterior. Agora a minha vida é do Mestre, eu tomo senhoria dele sobre a minha vida. Né? E ele vai dizendo depois no livro, é um livro bem antigo dele, chamado O Poder do Evangelho, algo assim, mais ou menos. O Poder do Evangelho. E ele depois vai dizendo que Cristo não é somente um acessório, um plus na minha vida, um plus, né? Vamos dizer assim, vocês é melhor no inglês aí, né? Não é um plus na minha vida, que tipo assim, eu já tinha algo de bom, mas agora eu recebi Cristo. Né, que tem gente que costuma pregar, né? Cara, você já tem uma vida boa, assim, falta só Cristo na sua vida. Se você não tem Cristo, não tem nada. A gente vai ver nesse texto aqui mesmo, o tema nosso, né? Lucas 9, 23. Né? A gente já disse aqui, mas o 24, ele diz assim, ó. Vou ler para os irmãos aqui. O 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, quando eu recebo o Evangelho, que é o próprio Cristo apresentado a mim, eu perco a minha vida anterior. Aí a minha vida agora é de Cristo. Aí eu sou um discípulo dele, né?
Certo, irmãos? E eu queria falar desse texto aqui, né? De dois discípulos que já foram chamados por Jesus, estavam caminhando com ele, aprendendo com seus atos, sua vida, né? E com suas ações, mas eles abandonaram esse discipulado. A Jana foi muito feliz nas palavras dela. Cadê a Jana? Não sei cadê. Ela chamou aqui no. Ela foi muito feliz nas palavras dela aqui, foi muito introdutória à pregação. Porque nós somos já chamados a seguir esse mestre. E ela falou ainda se alguém, às vezes, abandonou esse discipulado, que é tempo de voltar a viver uma vida com Jesus. Né? Porque só a vida nele, na verdade. Né? Vamos ler o texto, então? Diz assim, ó. Ela vai projetar ali? Essa mídia é uma benção, né? Midianitas. Né, André? Vamos lá, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, né? Para outras bíblias é 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das conosco que estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido o pão, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Até aqui, irmãos. Eu queria falar desse texto aqui justamente isso. Discípulos que já caminhavam com Jesus, né, mas agora eles abandonaram esse chamado. Né? Se somos chamados, né, a gente vai ver aqui ilustrações, né, de como ser orientados a cada dia, né, para a gente tomar nossa cruz a cada dia. Então, eu queria falar aqui aplicações sobre isso, como ser orientados, né? Porque esses discípulos aqui, eles caminharam com Jesus, Jesus foi crucificado, agora eles estão desesperançados voltando para Emaús, né? E eu estava até lendo no comentário do Hernando Dias Lopes, né, no livro físico lá, ele fala que o caminho para Emaús é o caminho para a desistência do discipulado. Né? E realmente eu comecei a analisar e eles desistiram do discipulado com Cristo. Cristo, a sua obra, a sua morte ali, não atendeu às expectativas deles. Aí eles voltaram, abandonaram. Né? Estão caminhando para Emaús. E deixaram Jerusalém, caminhando para Emaús, desistiram do discipulado. E como a Jana falou, quem sabe você não deixou Jerusalém e está voltando para Emaús? Está regredindo, abandonando o discipulado. Quem sabe isso não está acontecendo com você? Né? A gente vai ver aqui como esses discípulos estavam, com o coração, né, entristecidos, a palavra própria fala aqui. Tá? Vamos analisar versículo por versículo aqui. Né? Então fala aqui, naquele mesmo dia, 2 discípulos, né, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava
a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então, assim, estavam com Jesus, Jesus foi crucificado, não serve para mim mais. O que ele falou aí, ele morreu, e agora eu vou voltar para minha casa. E assim foi com os outros discípulos também, né? O Pedro foi pescar, chamou a sua galera lá, né? E abandonou o discipulado e está seguindo a sua vida lá. E esse discípulo voltando para Emaús aqui, né? E desanimados, né? Aí a gente vai vendo aqui, ó, no versículo 14, né? No versículo 14 diz que iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Você imagina essa caminhada, porque quando o discípulo de Cristo, né, ele abandona a caminhada do discipulado, é uma caminhada como a desses caras aqui, ó, conversando, desesperançoso, triste, decepcionado, frustrado. Você imagina essa caminhada de 10 quilômetros já. Aqui a gente está falando de domingo da ressurreição de Cristo, né? Domingo à tarde, eles voltando, caminhando 10 quilômetros para casa ali. E você imagina essa caminhada. Essa caminhada de quem desiste do discipulado é uma caminhada de frustração. É uma caminhada de... Essa caminhada do abandono do discipulado é uma caminhada, irmãos, que a gente nem imagina, né? Assim, quando a gente está meio fraco mesmo, né? A gente já fica assim decepcionado, fica aborrecido, qualquer coisinha irrita a gente, perde a benção fácil, né? Lá no nosso serviço, lá tem hora que a gente dá umas... Eu tenho um defeito dentro de vários que eu sou muito sincero. Aí às vezes eu vou expor a minha sinceridade, mas não daquela forma que tem que expor, entendeu? Meio. Então, aí você tá, irmãos, o abandono ao discipulado deixa a gente, sabe? Né? Frustrado, triste, desanimado, porque deixou de caminhar com Jesus, deixou de olhar para Jesus, né? E a gente vai vendo aqui, ó, uma caminhada cheia de dúvidas. Eles estavam cheios de dúvida. Mas não seria esse cara, né? Será que ele é o mesmo Messias? Não seria ele que ia remir Israel, expulsar os romanos lá e deixar a gente governando um reino forte, como na época de Davi? Na cabeça deles era essa, né? Será que não... E assim, tem muitos cristãos assim também, cheio de dúvidas, decepcionado, porque achou que o caminho do discipulado era só vitória, né? Só benção, meu irmão. É só vitória, né? É só bem, é como é pregado hoje em dia, mas não, cara. Caminho do discipulado é caminho de cruz também, é caminho de frustração. Às vezes vai ter coisas, né? E é assim, batalha, lutas, mas não podemos deixar de seguir o mestre. Não podemos abandonar, não podemos deixar Jerusalém e caminhar de volta para Emaús. Tá certo? A gente vai vendo aqui, ó. Versículo 15. Eu tô bem na frente da luz aqui. Vou virar, atrapalho vocês senão, né? Ó. E o versículo 15 é a nossa primeira aplicação aqui, ó. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A gente já vê aqui, irmãos, eu não vou falar atitudes assim. Você imagina assim, cara, eu vou te dar uma mensagem nesse ano que vai virar a chave da sua vida e vai te transformar. Não tem nada disso. O caminho do discipulado é um caminho simples, que não muda. É o caminho que não muda, ele é sempre isso, o básico. É o básico que eu vou passando com a gente aqui. Esse é o caminho do discipulado. Para a gente ser orientado na palavra, orientado com Jesus, a caminhar com Jesus. Tá certo? Porque hoje você tem falado muito disso, né? A mensagem poderosa para a sua vida que vai te transformar e vai te deixar explorar o seu potencial máximo. Mas não, o caminho do discipulado é um caminho simples com Jesus. A nossa primeira aplicação é o discípulo chamado a seguir, né? Eu não vou falar nem que ele tem que fazer, porque o discípulo chamado a seguir verdadeiro, ele já faz com a inclinação própria. A inclinação do espírito dele agora é essa. O discípulo chamado a seguir, a primeira lição nossa é ele caminha com Jesus. Eles estavam indo frustrados, no 14 aqui, conversando, né? Nossa, será que não ia ser assim? Jesus ia derrubar aqueles romanos, a gente ia ser poderoso, né? Não vou, eu já ia falar alguma coisa, mas deixa eu falar, ia falar de política aqui, mas tipo assim, vocês imaginam, né? Agora o que faz? Jesus vem no caminho deles e começa a caminhar com eles, esses 10 quilômetros. O discípulo, né, que chamado a seguir, ele caminha com Jesus. A sua inclinação natural agora é essa. E se isso não está acontecendo, talvez você esteja voltando para Emaús. Esteja deixando Jerusalém, esteja voltando para Emaús. Mas como assim caminha com Jesus? Nada mais é que a obediência. É o caminhar, Senhor Jesus, acordar e convidá-lo para a minha vida. Né? Acordar e, Senhor, vem comigo, Senhor meu Deus. É obediência, é andar, caminhar com Jesus, é isso. É uma vida natural, de relacionamento com Deus, né?
Esse é o chamado ao discipulado, nossa primeira lição aqui, né? E a obediência, ela não é só também que a gente pensa assim às vezes, cara, a obediência eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não posso. Não é assim que a gente pensa. Mas a obediência, ela também é fazer também, né? Ela é invocar o Senhor Jesus. Agora a gente tem uma cosmovisão cristã, nossa visão de mundo é sobre Cristo. Será que nossa, pintou um trabalho para mim, cara, eu vou ganhar 3 vezes mais, mas será que isso é de verdade de Deus mesmo? Será que realmente vem de... Não, mas é benção, irmão, vai ganhar 3 vezes mais. Mas e aí, meu irmão, como é que vai ser? Será que você vai poder estar frequentando um EBD? Será que você vai poder estar mais frequente com o Senhor? É convidar o Senhor para caminhar com você. Será que Deus vai estar nisso? Nas decisões, nas escolhas, nos seus projetos, seus planos, seus sonhos, seus anseios. É convidar Cristo, é caminhar com Cristo em tudo. Tá certo? Essa é a nossa primeira lição, né? E chega no 16, então a nossa primeira lição é essa. É o discípulo chamado a seguir, ele caminha com Jesus. Tá? Versículo 16. Vou ler lá, tá melhor. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Muitas vezes as circunstâncias, né, o discípulo estava tão desanimado, frustrado, porque eles tinham uma visão totalmente errada sobre Jesus. Porque tem gente que tem visão de Jesus que assim é o gênio da lâmpada que vai realizar as coisas ali. Chega para orar com Jesus, não mantém um relacionamento, já vem com a lista de pedidos assim. Aí de repente não acontece aquilo, aí se frustra. Os olhos estão impedidos de reconhecer Jesus. Ou seja por frustração, ou seja porque esteja maravilhado com outras coisas. Porque quando a gente não está reconhecendo Jesus, é porque a gente está com olhos em outras coisas. O nosso coração está voltado para outras coisas, né? E os discípulos aqui desanimados não enxergaram Jesus porque estava olhando para o Cristo morto na cruz, não para o Jesus ressurreto já. Apesar de a gente ver que já havia evidência de que ele havia ressuscitado. Tá certo? E o versículo 17, vamos lá. E eles estavam tristes, né? Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entre si. Imagina o semblante desses caras como é que tava. Beiçudo, né? Beiçudo, igual quando o caboclo briga com a mulher lá e fica beiçudo, e, né? Beição brava ali, sei lá o que for, né? Me veio isso na cabeça. Apesar de que não é briga direito, né, Tati? Olha o mau testemunho aí. Então, vocês imaginam esses caras aqui beiçudo. E Jesus, o que vocês estão conversando pelo caminho? Sabe? A tristeza, o que você estiver passando, Jesus deseja ouvir. Deseja ouvir o que você está triste. Sabe? Ele se preocupa. Ele quer te ouvir. Né? O versículo 17 fala a respeito disso. Até me lembrei, esses dias eu comentei com os nossos irmãozinhos abençoados da EBD lá, né? Eu tava esses dias, sabe? As nossas preocupações, as nossas coisas, Jesus deseja ouvir, ele pergunta, né? E eu tava esses dias indo trabalhar, eu acho que foi na época do frio, eu não conseguia ir no culto. Acho que já fazia uns 5 cultos que eu não ia, domingo. E, nossa, mas o Senhor, até quando vai isso? Até a igreja tentou mudar o horário ano passado, mas infelizmente ia dar pra gente ir todo domingo, né, irmão? Mas infelizmente Deus sabe. E eu tava 5 domingos sem ir no culto e orando a Deus. Aí eu fui na moto trabalhando de noite. Ô Senhor, meu Deus, nossa, queria ir no culto e tal, orando, convidando o Senhor para abençoar minha semana que ia iniciar. Aí tava frio, rapaz, e eu falei, nossa, esqueci a luva lá em casa, cara. Eu vi a luva certinho em cima da cama pra voltar de moto de madrugada, 4 horas da manhã, sem luva, né? Aí eu falei, Senhor, meu Deus, e agora tal? Você não acredita, irmãos? Eu tô falando pra você, a gente tem que falar pro Senhor nossas preocupações, as bobeirinhas. Aí eu vi um negócio, assim, eu passei perto da casa da irmã Mariana no Circo Militar, né? Passei a pontinha assim, vi um negócio amarelinho no cantinho. Aí falei, não, vou ter que voltar ali. Aí fui lá na frente, fiz o retorno da moto, voltei assim. Aí encostei a moto, chegou lá uma luva amarela, rapaz, muito melhor do que a minha. Falei não pode, Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Nossa, aqui eu não acreditei. Falei, a gente ainda surpreende que a gente entrega a Deus nossas causas e umas coisas assim, uma circunstância. Outro podia ter passado, pegado, sabe? Mas Deus, Senhor Jesus, deseja te ouvir. Ele pergunta, né? A gente vai entrar no versículo 18 agora, que é a nossa segunda lição, né? Quem decorou a primeira aí? Vamos lá. Olha os grilinhos cantando aí. A primeira, o discípulo chamado a seguir, ele caminha, ele não deve não, ele caminha. A inclinação dele é natural, é caminhar com o Senhor Jesus, tá? Se a gente não está caminhando,
É porque está voltando para Emaús, deixando Jerusalém, certo? A segunda lição nossa, versículo 18, o discípulo chamado a seguir, ele fala com Jesus agora. Jesus não perguntou para ele o que estava acontecendo. Vocês estão conversando o que vocês estão tristes? O 18 diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Os caras não sabiam quem que estava falando, né? Nossa, deve ter arrependido demais depois dessa fala dele. Hoje, você é o cara que você estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, não é possível, véio, né? Se fosse a gente meio estouradão ali, né? Beiçudo, né? Estava beiçudo, entristecido. E essa segunda lição é essa: é ser como esse Cleopas. É o discípulo chamado a seguir, ele fala com Jesus. Mas o que é falar? É nada mais que a oração. É um relacionamento com o Senhor Jesus, né? Então o discípulo tem essa inclinação agora de falar com Jesus. Tá certo? Essa é a nossa segunda lição. Então ele começou a falar, esse Cleopas começou a falar. A gente vai vendo aqui no decorrer, né? 19. E ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Vamos lá, pode seguir até o 21. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. Pode seguir, André. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Até aqui, daqui a pouco a gente volta aqui. Tá muito diferente a minha versão daqui. Eu tô com a cabeça aqui, ó. Então, o que acontece? Esse Cleopas agora, ele dá essa segunda lição pra gente. O discípulo chamado a seguir, ele fala com Jesus. Ele começou a falar, fala o que tá te aborrecendo, o que tá passando, o que, né? E agradece. Esse é o falar com Jesus. Não é assim, como eu falei, não é para chegar lá, Senhor Jesus, eu quero uma bicicleta nova esse ano, eu quero que o Senhor coloque no ministério da igreja assim, assado, que eu faço. Não é só uma lista de... É um relacionamento. O falar com Jesus, às vezes, é se calar, às vezes é chorar, às vezes é só Senhor, obrigado. Às vezes é você só ficar pensando, até eu viajando, a gente não pode falar, não, irmão. A gente não pode falar, tem hora você quer falar, tem hora que tá ouvindo louvor, você não pode cantar, mas é em pensamento. Esse é o falar com Jesus, apresentar a ele nossas causas, né? E esse Cleopas fez isso, né? Então, mas ele já tinha evidências da ressurreição de Cristo, mas mesmo assim abandonaram o discipulado, né? As mulheres já tinham visto o que ele falou, o túmulo já estava vazio, né? Alguns discípulos que haviam visto o túmulo vazio, os anjos falavam, mesmo assim eles desistiram do discipulado. Tem gente que está vendo as circunstâncias, tem irmãos que estão vendo as coisas acontecer, milagres, a gente tem visto milagres de cura na igreja, né? De resposta de oração, e a palavra se cumprindo, né? Pregações, e estão desistindo do discipulado ainda, certo? E a gente vai chegar agora no 25 aqui, né? 24, Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Aí Jesus dá uma dura neles aqui, né? Não pode pular mesmo, perdão. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Aí Cristo está falando assim, ó, como vocês são insensatos, vocês não entenderam o evangelho ainda? Porque tem uns irmãos, os irmãos, assim na nossa igreja até que não é muito, não, mas tem uns irmãos que você vai conversar, cara, fala, não é possível que você é crente, meu irmão, de anos. Porque assim, meu irmão, nossa, eu não sei nem se eu falo esse lance aqui. Então, cara, tem um irmão que foi conversar comigo esses dias, né, no trabalho com a gente lá, porque não sei o que, irmão, e eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu falei, irmão, você não tá entendendo as coisas totalmente, porque tá voltado assim com a cabeça pra política. Eu falei, gente, a gente tem que se envolver, mas a tua esperança tá na política, cara, você tá muito... Não, porque esse negócio de cabeça não é cauda, eles sempre falam isso aí. Eu falei, gente, você não entendeu o evangelho? Não é possível, cara. É difícil. Tem uns irmãos que... E assim, Jesus está explicando, vocês são nessos, vocês não entenderam ainda. Eles caminharam com Jesus, viram os atos dele, Jesus ali trazendo o seu reino e não tinha aprendido. Eles acharam que era um reino terreno, imediato, próspero, poderoso. Não é assim que os irmãos querem?
prosperidade financeira. Muitos creem assim, que o reino nosso é aqui terreno, poderoso. Tá? O nosso reino não é terreno e poderoso aqui, o nosso reino está nos céus. Né? Um dia o Senhor Jesus voltará e restaurará tudo. A palavra diz isso, mas é o já e ainda não, né? Tá certo? Não é agora, né? Nosso reino não é terreno. E Jesus fala para eles assim: há acontecimentos que são necessários, né? A gente não entende que acontecimentos são necessários. Eles não entendiam. Tem um... Ai, rapaz, eu acho que é o livro, o pastor vai saber falar melhor. É Em Busca de Deus, né, pastor? John Pipe? Tem esse livro, né? Ele fala uma citação lá, assim, bem resumida, não vou saber falar com as... Ele fala assim que os homens têm a ótica de Deus e a ótica dos homens. Os homens olham pela ótica ao contrário, né? Do ponto maior para o menor. É muito reduzido. O caninho é bem... Você vê bem reduzido. Mas a ótica de Deus, ela é explanada. Ela já vê muito depois. Né? A gente não entende acontecimentos, mas Deus ele já vê muito mais à frente. Ele já sabe da melhor forma. Né? E a gente chega no 27, e a terceira lição nossa agora, tá? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso aqui foi o melhor panorama do Antigo Testamento já pregado, né, pastor? Com certeza, né? A melhor introdução ao Antigo Testamento foi pregada por Jesus aqui, né? Lucas não escreveu essa parte pra gente, né? Não é possível, né? Podia ter falado como é que foi esse panorama aqui do Antigo Testamento. E assim, a gente vê a terceira lição. O discípulo chamado a seguir, ele ouve a Escritura. O discípulo chamado a seguir, ele ouve a Escritura. A primeira lição nossa, o discípulo caminha com Jesus, o outro ele fala com Jesus, né? E agora ele ouve a Escritura. Estou falando para vocês, não tem passo novo, alguma coisa nova. É tudo básico. É coisa que o discípulo tem uma inclinação natural para isso agora. Ele não está fazendo forçado ou por medo, né? Mas quando eu falo de ouvir, aí se encaixa tudo. Meditar, né? Pensar, orar na Escritura, né? Ah, meu irmão, mas eu leio lá, mas não entendo nada. Mas você meditou depois? Porque às vezes essa lição aqui mesmo, é lógico que é por graça do Senhor. Tudo que eu tenho de bom, assim, é Deus que coloca na gente. Mas essas pregações assim que às vezes a gente faz, é coisa que a gente lê em casa, eu, Catati, o Brai, e eu vou pensando, trabalhando depois, mas nossa, cara, que fantástico. Aí vem a ilustração, nossa, Deus é maravilhoso, porque fica pensando na palavra. Esse é o ouvir a palavra que eu estou falando aqui, é de meditar, é de absorver, não é o de ler por ler, tá? O discípulo chamado a seguir, ele ouve a palavra, né? Ele ouve a palavra, né? Porque tem irmãos também, esse mesmo irmão do cabeça, né, cauda lá da outra igreja, né? Vamos chamar ele assim, né? Você sabe quem que é lá, né? O Reginaldo trabalha junto lá. Ele falou assim: nossa, rapaz, o nosso irmãozinho esse dia lá tal, ele mentiu pra mim, cara, e depois e se o irmãozinho morre depois, rapaz? Mentiu pra mim? Perdeu a salvação, hein? Eu falei, nossa, Deus do céu. Eu falei, meu irmão, deixa eu ficar quieto com você, que você é abençoado. Tem gente que acha assim, eles acham que a Escritura são um conjunto de... Aí é outra citação de outro livro, que eu não recordo muitas coisas. Eu sei os pequenos trechos, eu acho que é do Tim Keller, Igreja Centrada, eu acho. Ele fala assim que os cristãos acham que a Escritura ela é baseada em regras normativas. É só normas agora, né? Se você, assim, ele fala assim que os cristãos creem assim, se você cumprir as normas, regras, né? Passo a passo assim, talvez dá certo, você vai ser salvo. Mas o Evangelho, ele não é regras normativas, né? Um conjunto de regras normativas. Ele já é a boa notícia de que já aconteceu, já deu certo. Não tem esse negócio de talvez vai dar certo, ele já deu certo. Tem gente que olha as Escrituras dessa forma, né? O verdadeiro cristão, chamado a seguir, o discípulo, ele tem que ouvir as Escrituras e compreendê-la. E eu não compreendi, eu vou buscar mais conhecimento e buscar mais e mais. É lógico que a sua plenitude a gente nunca vai entender. Mas ficar num arrozinho com feijão, tem gente que não entende um arroz com feijão básico. O discípulo tem que ter essa inclinação natural no coração dele, né? O chamado a seguir tem que ter essa inclinação natural de ouvir a Escritura, de absorver, de querer mais, de desejar mais, de buscar conhecimento, tá certo?
Vamos lá agora no 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Aí chegaram lá, caminharam os 10 quilômetros, né? Jesus fez que ia passar adiante. Aí agora a gente entra na quarta lição, que é o versículo 29. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. A quarta lição: o discípulo chamado a seguir precisa convidar Jesus para o seu lar agora, né? Porque o nosso lar, vocês conhecem o William aqui, né? Mas lá na minha intimidade é totalmente diferente, né? O lar é onde eu tenho mais, me conhece totalmente. Agora eu tenho que convidar Jesus, mas não é assim, é para minha vida integral. O discípulo chamado a seguir, ele tem que convidar Jesus para a sua vida integral, né? Não é assim, ó, o William aqui é caminhoneiro, lá ele é crente. Não, é assim, o William caminhoneiro, o William cristão, né? É isso mesmo, o William cristão é caminhoneiro. O cristão, ele é integral, ele vem em primeiro lugar na minha vida. Não é assim, eu estou na igreja aqui, né? Foi benção domingo lá, mas o resto da semana eu não convido Jesus para nada, para estar na minha casa, para estar na minha vida integral. É no trabalho, né? É numa academia, a gente bate bastante papo lá, né, Joyce? Conversamos bastante. Eu dei um spoiler dessa palavra para você, né? Seja onde for, domingo passado eu estava na carne, né? No churrasco. Os irmãos pensaram errado aí, né? Eu estava no churrasco e surgiu um assunto, de repente você puxa para o evangelho ali. Onde você estiver, você é integral, irmãos. Você, na escola, onde estiver, é convidar, né? O verdadeiro discípulo chamado a seguir, ele convida Jesus para a sua vida integral agora, tá? Não é somente, né? Fique conosco, Jesus. Não foi assim que eles disseram, né? Vocês decoraram já ou não? Os 4 pontos aí, né? O discípulo chamado a seguir, ele caminha com Jesus, né? Ele fala com Jesus, ele ouve a palavra, né? E agora ele convida Jesus, tá certo? Agora a gente vai, todo mundo com sono, e daqui a pouco está acabando já, peraí. Versículo 30, vamos lá. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. A gente vai estar na quinta lição aqui agora, tá? O discípulo chamado a seguir Jesus, ele está à mesa com Jesus. O discípulo chamado, ele tem que estar à mesa com Jesus agora. Mas o que é esse estar à mesa? Mesa é um lugar de comunhão, de partilha, de intimidade, não é? Você põe qualquer um dentro da sua casa para tomar um café lá, né? Quem falou assim? Né? O discípulo chamado, né? O discípulo chamado a seguir, a sua inclinação natural é estar à mesa com Jesus, a comunhão, né? E a gente hoje, a representação de Jesus é o seu corpo, é a igreja, né? É a comunhão com a igreja. O discípulo chamado a seguir, sua inclinação natural também tem que querer estar em comunhão, né? Esse é a nossa inclinação do nosso coração agora, né? Então, como eu falei, mesa é lugar de partilha, de comunhão, de intimidade, né? E a gente vai chegar no 31. A gente falou 5 pontos aqui então, né? 31 agora, vamos lá. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. O 31 diz o quê? Na presença de Jesus, estando com ele à mesa, os nossos olhos são abertos, as escamas, porque quando eu estou no corpo, eu sou chamado de discipulado, mas onde que eu amadureço meu discipulado? Aonde que eu amadureço o discipulado? É na comunhão com os irmãos, é no EBD, é no ouvir a palavra. É lógico que em casa a nossa busca pessoal também é importante, mas na comunhão, à mesa com Cristo, a gente amadurece, nossos olhos, né, são abertos. E eles vão falar ainda daqui a pouco que quando Jesus expunha as escrituras, o coração deles ardia, né? Porque onde a comunhão, o corpo de Cristo, ali é a presença de Cristo, né? E na presença de Cristo a gente reconhece mais dele. Aí eles falam: nossa, é Jesus, cara, estava com a gente aqui, né? Vocês imaginam que privilégio que eles tiveram. Essa experiência foi uma experiência marcante na vida deles. Na comunhão, a igreja, o corpo de Cristo, temos experiências marcantes. É na comunhão com Cristo que temos experiências, que vemos mais de Jesus, que o reconhecemos, né? Vamos lá. 32. Eu escrevo, depois nem eu entendo aqui esse esboço. 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho?
quando nos explicava as Escrituras, agora eles lembraram da presença de Jesus. No corpo de Cristo, na comunhão, onde há a presença de Jesus, né? A gente tem pastores aí, não estou puxando sardinha porque está aqui, que quando está pregando, eu levo sempre um papelzinho para anotar. Até tirei agora há pouco ali, mas palavras maravilhosas. Nosso coração arde pela palavra, sabe? A Débora não está aqui também. Nossa, quando a Débora sobe no púlpito, cara, eu fico bobo, fico assim, boca aberta. Que ela te prende assim, ela te puxa para ouvir a palavra. Os nossos pastores também são assim. O nosso coração arde na comunhão, né? Ao ouvir as Escrituras. 33 agora. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. O que eles fizeram agora? Discípulos a caminho de Emaús, que eu falei que na verdade essa aplicação não é minha, que eu falei que é o Hernandes Dias Lopes no seu comentário. O caminho para Emaús é a desistência, o discipulado, né? Mas agora a volta para Jerusalém é a volta para o discipulado. Discípulos que estavam desorientados, sem um norte ali, né? Como a gente diz, eu até escrevi vai ficar ruim a gente falar essas coisas. Parece que a gente quer aparecer, irmão, desculpa. Eu escrevi um poema, então, de vez em quando Deus concede umas graças pra gente aí, né? Eu viajo de madrugada pensando e vou escrevendo poema. No começo do poema dizia assim, ó: eu andava nessa vida sem o norte, caminhando em direção à minha morte. De forma errante, meu pecado era o passaporte, né? Um dia de Jesus eu fui falar, e pelo evangelho soube que do pecado podia me libertar. E por seu grande amor escolheu me perdoar, e segue, mas só até aqui. Mas Jesus que traz o norte para a gente. Não foi Jesus que orientou esses camaradas aqui? Porque estava a caminho de Emaús, né? Agora Jesus orientou, cara, vou voltar para Jerusalém, é na comunhão, é junto com os outros discípulos lá. Eu não posso dispersar. E é Jesus quem orienta, mas esses passos aqui, ó, são passos básicos, como eu falei para vocês, não tem nada de novo, irmãos. O caminho do discipulado são esses: é andar com Jesus, né? É falar com Jesus, é ouvir a palavra, né? É convidar Jesus para nossa casa e estar à mesa com Ele, porque aí a gente não sei nem se existe isso, reorientado, a gente é orientado por Jesus, e a gente volta para Jerusalém. Como eu falei, às vezes pode ser que tem irmãos aqui que estejam a caminho de Emaús, mas volte para Jerusalém, volte para Jesus, porque às vezes pode estar como esse discípulo, desesperançado, sem o norte, né? Sem o norte, mas Jesus, né? Ele vem e nos traz de volta. A presença dele, meus irmãos, o caminhar com ele, né? O falar com ele, o ouvir a Escritura, né? E o convidar ele para a nossa casa e estar à mesa com ele, é que nos orienta, é que nos mantém firmes, é que nos mantém no caminho do discipulado verdadeiro. Amém? Agora o 33, na mesma hora, né? Olha lá, ó, na mesma hora eles levantaram, já era tarde de noite, né? Na mesma hora, eles deixaram para depois, não. Agora eles estão revigorados, eles voltaram para Jerusalém. E o versículo 34 agora: os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. A sexta lição é essa aqui agora. A sexta lição é você contar agora a experiência sua de conversão, o que você ouviu da palavra. A experiência sua agora, a sexta lição é essa. O discípulo, isso aqui não tinha na verdade, me veio aqui agora. O discípulo, revelação, irmãos, ó, a revelação fresquinha, hein? Ó, mistério aí, ó. O discípulo chamado a seguir, agora ele fala do seu testemunho, da sua experiência com Cristo, né? A gente falha muito nisso aí, porque a gente às vezes fala muita besteira, e a gente perde a autoridade de falar. Mas assim, aos pouquinhos você vai corrigindo, vai falando do Senhor. Aonde você estiver, vai falando, sabe? Nossa, dei carona demais, irmãos. Eu falei muito da palavra, hoje eu estou muito sem vergonha. A gente só conversa desde de Bíblia com outro crente, não é verdade? Só conversa de Bíblia com outro. A gente precisa falar. Jesus mudou a minha vida, eu tive um encontro com Ele. Ele foi na minha casa, Ele partiu o pão lá em casa, igual esse discípulo. Mas a gente está falando o quê? Sei lá o que está hoje em dia, né? Sabor, não sei o que. A gente está... Meus irmãos, a gente precisa voltar para a palavra. A gente precisa voltar para o caminho do discipulado verdadeiro. Estou aqui dizendo, eu preciso voltar para Jerusalém, porque muitas vezes a gente está voltando para Emaús, abandonando o chamado discipulado. A minha palavra é essa, é o básico aqui, a gente fazer isso,
né, seguir Jesus o discipulado. Tá certo? Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Pai, e Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor meu Deus, a sermos discípulos verdadeiros, discípulos que caminham, aprendem e é moldado pela Sua vida, pelos Seus atos e pelo Seu ensino, Pai, como eu falei no início. Que possamos ser discípulos, ó Pai, que caminham com o Senhor, que ouvem a Tua palavra, que falam com o Senhor, que Te convida para o nosso integral da nossa vida, que está à mesa, a comunhão com nossos irmãos da igreja, e discípulos que testemunham do milagre da conversão, da restauração, Senhor meu Deus. Nós louvamos o Teu nome nesta noite e Te agradecemos por esse retiro, por esse tema, por esse chamado, Pai. Obrigado porque a Tua verdade está sendo exposta aqui, Pai. Há anos atrás eu estava nesse carnaval, nessa bagunça, Senhor meu Deus, mas a Tua misericórdia me trouxe para a Tua verdade, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo chamado discipulado, e que possamos, ó Pai, atender esse chamado. E se tiver alguém nessa noite que está voltando para Emaús, abandonando esse discipulado, está desanimado, desesperançado, Pai, está frustrado, que volte para Jerusalém, para a presença do Senhor, e volte a caminhar ao Teu lado, na dependência do Senhor, Pai, e seja discípulo verdadeiro do Senhor, Pai. Essa oração que Te fazemos essa noite, muito agradecidos por tudo, Pai. Amém.